Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levantaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: o pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acabamos de ouvir as leituras que falam de confiança em Deus. Maldito o homem que confia no homem. Primeira leitura de hoje, Jeremias 17, do 5 ao 10. Maldito o homem que confia no homem, faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. E é bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso que ela não teme a chegada do calor. Não é que nós não devemos confiar uns nos outros, mas aqui ele está falando daquela pessoa que somente confia no humano. O homem aqui significa a questão humana, aquela pessoa que não tem Deus como seu Senhor, que não confia no Senhor. E pessoas são falhas, pessoas, como todos nós somos falhos, nós podemos errar, nós podemos decepcionar outras pessoas, e aí a pessoa que fica só com essa confiança no humano, ela é uma pessoa maldita. Maldito o homem que confia no homem, mas é bendito quem confia no Senhor. É feliz quem a Deus se confia, como diz o Salmo de hoje. Acabamos de ouvir também o Evangelho, parábola do rico e do pobre Lázaro. E aí podemos entender que então nenhum rico vai entrar no reino dos céus, já que aqui está essa diferença do rico, de Lázaro, do pobre. Um estava de um lado, outro estava do outro. Se a pessoa construiu a sua vida de forma digna, trabalhando, se esforçando, não tem problema nenhum a pessoa ter um bem material, porque o pecado é ser preguiçoso. O pecado é a pessoa não se esforçar. Aí eu fazia uma comparação sempre quando eu estava lá na cidade de Palmeira. A nossa cidade dos palmeirenses, né? Graças a Deus, né? Lá é uma cidade onde todo mundo é palmeirense. E aí eu fazia uma comparação. Sempre nas quartas-feiras, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a igreja está em frente, está na parte de uma praça. Frente da igreja é uma praça grande. Já começava lá a piazada com os carros de som. Era uma benção. A gente sempre rezava ao contrário para eles, né? Porque eles não deixavam ninguém dormir. Quarta-feira já começava ali por umas 10 horas,
às vezes ia ligar para a polícia, mas não resolvia também. Aí começava as músicas, até às vezes 2 da manhã. E aí eu comparava, ali em Palmeiras tem muitos jovens que estudam em Ponta Grossa. Então eles trabalham durante o dia, pegam a van, pegam um carro e vão a Ponta Grossa estudar, retornam tarde da noite, outro dia tem que acordar cedo. Aí eu comparava sempre essas duas realidades. A galera que só quer curtir a vida e a galera que está se esforçando para estudar, para trabalhar, para depois construir a sua história, a sua vida. Aí essa pessoa que está se esforçando, está estudando, depois ela vai ter mais perspectiva, né, de trabalho e tudo mais. Aí outro que não quis nada com a vida, vai ser um pouco mais difícil. Daí veja, se nós formos pela radicalidade da palavra, então a pessoa que teve mais oportunidade, porque ela também buscou, ela vai ter talvez um pouco mais de um bem material. E o que está errado nessa história? Errado está o outro que não quis se esforçar, que não quis buscar, que não quis trabalhar, porque oportunidade nós temos. Então, só para nós entendermos, né, essa questão do evangelho de hoje, para não achar que o rico não vai entrar no reino dos céus. Quem não entra no reino dos céus é o orgulhoso, quem não entra no reino dos céus é o preguiçoso, quem não entra no reino dos céus é aquela pessoa apegada. Quantas pessoas que têm bens materiais e ajudam outras pessoas? Quantas pessoas que também não têm quase nada e são apegados, são mesquinhas? Todos nós podemos colaborar, podemos ajudar, né? Então a parábola do rico e do pobre Lázaro, o rico não foi condenado porque tinha dinheiro, ele foi condenado porque tinha um coração fechado. O rico não tem nome, o pobre já tem nome, ele é Lázaro, não fala o nome do rico. Para o mundo o rico era importante, mas para Deus o importante era o pobre. E quem são essas pessoas então? Quem são os pobres de hoje? Podemos dizer que pode ser aquele idoso esquecido, a família ignorada, aquele funcionário maltratado, o filho que pede atenção, mas os pais estão talvez ligados em outras coisas, o vizinho passando necessidade, tantas realidades que nós poderíamos dizer hoje que significa esse pobre, esse Lázaro. Talvez o Lázaro não esteja na rua, talvez esteja dentro da nossa casa, ou dentro do nosso grupo pastoral. Talvez existem pessoas que precisam dos nossos irmãos de sangue, talvez existem pessoas que precisam do nosso grupo, do nosso pastoral, porque às vezes a gente se preocupa muito com os que estão lá fora, mas às vezes não nos questionamos, será que não tem alguém que precisa dentro do nosso meio, dentro do nosso grupo? Então o Lázaro pode estar também dentro da nossa casa, né? Eles têm Moisés e os profetas, mas mesmo que eles têm Moisés e os profetas, manda preveni-los para que não venham também eles a este lugar de tormentos. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. E o que Abraão respondeu? Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Nós estamos vendo um tempo de muita guerra, de um mundo que está se destruindo pelo poder, querendo destruir o outro. Isso é uma realidade hoje, mas ao mesmo tempo também um momento de grande profetismo na igreja. Nós temos a oportunidade de aprender muito sobre a igreja, sobre Deus, sobre a palavra. Nós temos hoje canal do YouTube, vários padres, vários pregadores, vários cursos também bons que a gente pode fazer. Nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente. E aqui significa, né, eles não escutam Moisés nem os profetas. Eles têm Moisés e os profetas, mas eles não escutam. Significa hoje os meios que Deus nos dá. Às vezes nós também estamos fechados, né? Nos acostumamos tanto com a palavra de Deus, nos acostumamos tanto em ouvir a Deus, de que isso já não toca mais o nosso coração. Ouvimos uma leitura como essa e talvez somos acumuladores. Gente, é terrível entrar na casa de um acumulador, porque você se sente mal. E o dia que você me chamar para dar uma bênção na sua casa, saiba que eu reparo em tudo.
Não vem com aquela desculpinha assim: ai, pá, desculpa que esqueci de arrumar. 3 da tarde a cama está desarrumada. É sinal que nunca arruma, não é? 3 da tarde. Desculpa que está bagunçado. Não é desculpa, é porque sempre está bagunçado, não é? Então, falei isso uma vez na homilia lá no São José. Padre do céu, a primeira coisa que eu falei assim: ao seu guarda-roupa reflete o seu interior, da forma como ele está. Não voltar para casa hoje, olhe para o seu guarda-roupa, é o seu interior. Quando a gente organiza o externo, o interno também começa a se organizar. Será que nós não temos muita coisa acumulada no nosso quarto, nosso guarda-roupa? Às vezes temos. Então, refletir também sobre isso, né? Que senão o evangelho fica muito no espiritual e nós não trazemos para a vida. Mas nós precisamos trazer para a vida também. Eles têm Moisés e os profetas. Deus já nos falou por meio da sua palavra, pelo Filho que veio até nós. A palavra já foi anunciada. Agora a conversão depende de nós. Não é falta de milagre, é falta de decisão. Então hoje o Senhor nos convida a decidir por Jesus, a decidir por Cristo. Feche seus olhos por um minutinho. Senhor, liberta-nos da autossuficiência. Cura a nossa indiferença. Planta-me junto às águas da tua graça, para que eu produza frutos de caridade e conversão. Dá-me do teu Espírito, para que esse dia seja conduzido por ti. E nessa quinta-feira de adoração, possamos cada vez mais amar a ti, somente a ti, e depois desse amor total a ti, também amar o irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.